Dia! Nós estamos hoje, né, com a nossa aula de matemática, de geometria. Que Deus possa nos abençoar, Deus possa nos conduzir, né, e possa nos proteger, tá bom? Combinado? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, né? Então vamos agradecer sempre ao Senhor todos os dias pela nossa vida e pela nossa família, tá bom? Então hoje na nossa aula de matemática e de geografia também é sobre a atividade do PET, né? Lá na atividade do PET tá pedindo para vocês assistirem, acessarem uns videozinhos lá para estar assistindo no YouTube. Só que a tia acessou, mas tia não conseguiu entrar na página lá para poder assistir. Tá colocando como se tivesse indisponível. Então tia resolveu gravar essa aula aqui para vocês. E lá, a aula passada, na nossa oficina, nós confeccionamos, né? Nós confeccionamos o cilindro e nós confeccionamos a esfera, né? Hoje nós vamos trabalhar com o prisma, que é essa figura geométrica aqui, e vamos trabalhar com a pirâmide, que é essa figura geométrica aqui. Essas duas figuras geométricas, vocês não precisarão confeccionar essas figuras como uma oficina, não. Vocês apenas vão observá-las para que vocês possam resolver a atividade do PET, tá bom? Mas antes disso, tia vai falar um pouquinho de cada figura. Primeiro, essas duas figuras, será que elas são figuras planas? Será que elas são figuras planas ou são figuras não planas? Lembram da figura plana e das figuras não planas que tia colocou na aula? Então, elas não são figuras planas, elas são figuras não planas, mas, porém, elas possuem planificações. Ué, tia, mas se não é uma figura plana, como que ela possui uma planificação? Por que ela possui planificação? Porque ela tem, né? Ela tem essa parte aqui, ó, que é plana. Se eu virar ela assim, o prisma, se eu tiver só isso, eu tenho uma figura plana. Mas como eu tenho ela em volume, lembra do volume? Então ela não é uma figura plana, mas ela possui planificações, tá bom? A pirâmide, a mesma coisa. Se eu fizer isso, se eu tenho só o quadrado aqui, esse quadrilátero em forma de um quadrado, eu tenho uma figura plana. Mas como eu tenho ela em volume, então eu não tenho uma figura plana, né? Eu tenho um polígono, os dois são polígonos, porém não são figuras planas, tá bom? Mas tem planificações, né? Ok, beleza. Então, o que me difere, o que diferencia uma figura da outra? O que diferencia? Primeiro, vamos recordar. Aqui, como que eu chamo essas retas aqui? Quem é que lembra? Como que eu chamo isso aqui? Cada retinha dessa, ó, isso aqui chama arestas, né? E como que eu chamo cada pontinho dessa e cada encontro dessas arestas? Eu chamo de vértices. Então, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices nesse aqui. Na pirâmide, eu tenho uma aqui em cima, 2, 3, 4, 5 vértices. E as arestas, olha as arestas que eu tenho na pirâmide. Combinado? Então, as duas, elas têm um pouquinho de diferença. O que que elas são? O que elas possuem de iguais? Elas são polígonos, né? Elas possuem planificações, né? Elas duas possuem planificações. Elas não são figuras planas, né? Mas o que que elas têm de iguais? Elas têm de iguais porque elas têm arestas, possuem vértices, né? Então elas são figuras que têm essas igualdades, né? Têm em comum isso aí, tá bom? E aqui nessa pirâmide, né? Que ela é uma pirâmide. Outra coisa que a pirâmide diferencia. A pirâmide,
ela tem, ó, ela tem 1, 2, 3, ela tem 4 triângulos, ó, um triângulo, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 4, ela possui 4 triângulos. Na figura do prisma, ela possui só 2 triângulos, ó, lados triangulares, um lado triangular, outro lado triangular, né? Já aqui, ela possui um lado que é um quadrado, um quadrilátero, ela possui um só. Já no prisma, ele possui 1, 2, 3. Não é um quadrado, é um retângulo. Isso aqui é um quadrado, aqui já é um retângulo, né? Então, ela possui 1, 2, 3. Então, ela tem 3 bases, tá bom? Base, arestas, vértices, combinado? 2 lados triangulares, 3 lados retangulares. Base, arestas, vértices, um lado, uma base, que é um lado quadrilátero, que é um quadrilátero ou um quadrado, né? Então, e vértices, são as vértices que ela tem aqui, né? E as arestas, ok? E ela tem faces, uma face, 2 faces, 3 faces, 4 faces, 5 faces. Então, essa aqui possui 5 faces, essa aqui possui 1, 2, 3, 4, 5 faces, tá bom? E ela possui, né? Ela possui, ó, os triângulos, né? As formas triangulares, tá bom? Então, pessoal, o que tia quer que vocês prestem atenção nessas figuras? Você presta atenção para na hora que você for responder lá as questões da atividade que pede lá quais são as semelhanças e quais são as diferenças entre elas, né? Entre o prisma e a pirâmide. Já diferente do cilindro, né? O cilindro nós não temos, ele é arredondado, possui triângulo aqui nesse cilindro? Não. Possui quadrilátero? Não. Ele é apenas 2 bases, né? E arredondado. É diferente. Então, olha como que a diferença das figuras geométricas, nós temos tanto as diferenças quanto as semelhanças. Então, é isso que tia quer que você preste atenção bastante para fazer a atividade de vocês. Combinado? Então, todas as vezes que vocês for fazer as atividades do PET, não esqueçam de ler as orientações que tem lá para os pais. Pede os pais para lerem, para tirar qualquer dúvida, tá bom? Então, tá aqui a nossa pirâmide e a nossa a nossa pirâmide e o nosso prisma, desculpa. Então, a pirâmide e o prisma, tá? Então, essa semana nós vamos trabalhar com essas duas figuras geométricas na atividade do PET, ok? Combinado? Então, fica assim, faça a atividade lá do PET, tá bom? Qualquer dúvida pode chamar a tia Mônica lá no WhatsApp que a tia Mônica responde. E fiquem com Deus, tenham uma boa semana. Não esqueça.